esse estudo aqui, faz 10 anos que eu participo de um grupo sobre o estudo de André Green, a obra de André Green, que foi um revisor da obra de Freud e trouxe vários avanços, sendo que um deles, vamos dizer assim, bem conhecido, é a síndrome, o complexo da mãe morta, e depois o trabalho do negativo. Então, esse estudo e essa aula, na realidade, é uma coisa que eu procurei, vamos dizer, fazer os entendimentos avançados dessas teorias novas, que são avanços da psicanálise. Eu não sou psicanalista, sou psiquiatra. Não fiz formação psicanalista, mas me interesso muito em saber essas coisas para fazer uma psicoterapia, então, de nível aprofundado. E um dos, vamos dizer assim, dos teóricos que eu gosto muito é esse aqui, que eu aconselho até para vocês lerem, o livro do Thomas Hogden, que é um psicanalista de São Francisco, na Califórnia, e ele chama esse livro Leituras Criativas, no sentido assim de que ele pegou textos que ele chama seminais de autores do passado, começando por Freud, Luta e Melancolia, Melanie Klein, Bion, Winnicott, Feyerabend, e mais dois autores aqui nesse livro que ao reler e ao ler de novo, eu, vamos dizer assim, criativamente posso avançar. No sentido que ele diz assim, quando eu leio, eu tenho que ver, porque eu não devo ser pensado por um teórico. Eu devo pensar o teórico, mas do meu jeito específico, para que eu não fique no senso comum sem uma linha criativa. Então, nesse sentido que ele volta aos textos esses antigos para poder, vamos dizer assim, revisando, vendo o efeito que causa em mim, e esse efeito geraria, então, uma posição criativa de eu estar aqui e agora. Inclusive, ele cita uma musa, que é a rainha das musas, que é capaz de fazer essa inspiração o tempo todo para que eu me mantenha vivo naquele lugar que eu estou no momento. E não ser lido, ou viver teoricamente aquilo que a gente aprende, e não ter nada de nós, apenas uma guia que vem e a gente, de certa forma, embreta o que seria o nosso paciente. Então, começando a nossa visão, ou a minha visão disso, que eu queria criar possibilidades de elucubração em vocês, nós vamos começar assim. Devemos começar tentando definir um princípio, entender dois mecanismos patológicos diferentes, o do conflito e o do déficit. A diferença da patologia típica baseada em déficit está baseada em falhas intrassistêmicas. Elas apresentam uma estrutura defeituosa do self, falta de constância do objeto cuidador, difusão de identidade, o mecanismo de defesa é a divisão e a falta de capacidade de relacionar emocionalmente com os outros. Isso quem fala é o Kerber. Do ponto de vista do déficit, implica que a estrutura da personalidade tem que ser profundamente avaliada em cada caso específico. O terapeuta deve derivar sua estratégia terapêutica a partir da compreensão da conformação estrutural única do paciente e formular e aplicar suas intervenções de tal maneira que sejam adequadas a essa estrutura. Portanto, revisaremos diversos autores no sentido de podermos entender os avanços teóricos que nos dariam como psiquiatras a capacidade de intervenções mais apropriadas ao entendimento e capacidade de modificação dessas patologias. O protótipo mítico do nosso tempo é Hamlet, e não mais o Édipo. É Hamlet porque o Hamlet, na realidade, expressa bem o que nós chamaríamos de zona limítrofe ou zona border, onde, vamos dizer assim, ficaria entre a neurose e a psicose. É uma zona intermediária, que por isso que o Green coloca como Hamlet sendo o homem do nosso tempo. O termo fronteiriço empregado para definir a certa categoria de pacientes não pertence ao vocabulário da psiquiatria tradicional, nem à terminologia elaborada pela psicanálise. Fronteiriço ou border é uma linha de demarcação. Aqui temos uma contradição. Nossa experiência clínica nos diz que a fronteira da loucura não é uma linha, mas sim um vasto território sem divisões nítidas. Na realidade, uma terra de ninguém entre a saúde e a loucura.
Com esse trabalho, simplificamos o mundo dos fenômenos, mas não podemos também deixar de falseá-lo, em particular quando se trata de processos de desenvolvimento e transmutação. O que nos interessa é um caminho qualitativo e, para fazer isso, teremos que descuidar, ao menos em princípio, um fator quantitativo. Na realidade objetiva, as transições e as etapas intermediárias são muito mais frequentes que os estados opostos com limites nítidos. Inclusive, o Green tem um livro que é as loucuras pessoais, ou loucuras particulares. É a loucura que todos nós temos, que se bem adaptada a gente leva até o fim e da vida sem maiores problemas. Mas todos nós temos o que ele chama de loucura privada. Este é um grande desafio. Quando encontramos transições ou etapas descritivas intermediárias, não deveríamos ir mais além cruzando a fronteira do fenomenológico ao teórico. Toda generalização teórica não terá que ser necessariamente enlaçada com dois grandes domínios da psicopatologia, a neurose e a psicose, como algo intermediário? Ou devemos dar ao acaso fronteiriço uma identidade própria? Eu quero entender com isso essas perguntas para gerar paradoxos. Porque uma das coisas que eu acho que a gente tem que aprender a lidar é com zonas paradoxais. A gente chama assim paradoxos patológicos e teria os paradoxos criativos quando eu consigo transformar um paradoxo patológico em algo novo ou criativo. Como resolver? O fronteiriço como um conjunto de sintomas neuróticos é uma falácia. E o fronteiriço como conjunto de sintomas psicóticos é a esquizofrenia. Então, clinicamente, podemos dizer que o sintoma do fronteiriço não corresponde à concepção tradicional de neurose ou psicose. Segundo Green e Winnicott, poderia ser considerado o psicoterapeuta do fronteiriço. Winnicott, porque ele realmente levantou a hipótese dos chamados objetos transicionais. Então, na realidade, ele ficou entre as zonas de neurose e psicose, porque os objetos transicionais sempre estão nem dentro nem fora, estão numa zona intermediária. Sua insistência no ambiente facilitador, a preocupação materna primária, a Olding, produziam um deslocamento da atenção do objeto interno para a importância do objeto externo, mas seu interesse principal é no interjogo interno-externo. O interesse principal é na área do intermediário. Isso proporciona um modelo interessante de enquadre clínico e funcionamento psíquico. A contratransferência ganha neste enfoque um papel transcendente, pois o terapeuta já não é como se fosse a mãe, ele é a mãe. Mas aí tem problemas de dúvidas, porque se eu for a mãe, inclusive nesse livro tem um texto em que diz assim, o amor edipiano dentro da contratransferência. Se eu for a mãe, eu teria que ter um romance com o meu paciente. Eu tenho que ser a mãe, eu não posso ter um romance. Porque a relação da criança com a mãe é um romance. E o último dos teóricos aqui, se não me engano o nome dele é Sheldon, ele relata um caso dele com a filha, que ele diz assim, como eu não poderia deixar minha filha me conquistar como se fosse um romance ou fosse eu um homem que ela está conquistando. Até ele chama ele de muito corajoso de colocar esse texto assim, dizendo da relação edipiana dele com a filha. Mas ele diz assim, se eu a trancasse ou não a deixasse ter esta relação comigo, como ela poderia um dia ter a força suficiente para conquistar um homem? E eu acho, diz ele, que isso aconteceria da mesma forma com meu filho. Então, a colocação, ser como a mãe, devo ser, mas não posso ter um romance. O campo do simbólico ganha grande importância porque tem que ser criado numa zona intermediária que integra um lugar paradoxal. O conceito de um falso self tem a ver com a maior ou menor intrusão do outro no caso da mãe. Os conceitos como a não vivência, em que Meltzer compara com a ausência do pequeno mal da epilepsia, e Green chama de tempo morto, e o vazio, a vacuidade, a teoria do oco, que torna o paciente incapaz de construir o espaço potencial, ou paralisia na capacidade de atribuir significado às vivências, levando o terapeuta a ter que entender melhor a lógica da desesperança.
e da indiferença nas quais se descortinam os sistemas fronteiriços de pensamento onde encontramos o trabalho do negativo. Nesse livro do Green, Loucuras Privadas, ele fala muito bem das 3 lógicas, que nós estamos acostumados numa terapia vamos dizer assim, eu interpreto e tenho esperança que a pessoa resolva o problema porque a interpretação é boa. Mas quando eu me deparo com lógicas, por exemplo, como a da desesperança e a da indiferença, eu lido com situações dissociadas, divididas, absolutamente refratárias à interpretação. E isso puxa do terapeuta uma capacidade nova, porque eu me lembro até ter escrito aqui, um colega que dizia assim, certos pacientes eu não aguento, tenho vontade de mandar eles longe ou até dar um tapa na cara, porque estão sempre desafiando a gente. Agora podemos entender a diferença entre divisão e repressão. Na repressão, a energia psíquica está ligada dentro do conflito. Os nexos permanecem intactos e se recombinam com outras representações ou afetos ou derivados. Os termos originais dentro do nexo associativo são substituídos por outros, mas a função de conexão é só transformada, não alterada. Então a interpretação funciona. Na divisão, os nexos são destruídos ou se deterioram tanto que só um intenso esforço do terapeuta poderá entendê-los aproximadamente. Com essa visão, podemos contestar o fato de se pensar que o paciente fronteiriço se entrega ao pensamento do processo primário, que seria essa a ideia. A diferença entre repressão e divisão tem uma importância principal. A característica principal do fronteiriço é que nele a divisão se desenvolve em 2 níveis, divisão entre o psíquico e o não psíquico, corpo e mundo exterior, e a divisão dentro da esfera psíquica. E aí se cria uma situação que a gente sabe que o inconsciente aí não é inconsciente, ele está na linha do ego, só que na divisão eu sou, por exemplo, eu bebo, eu sei que faz mal a bebida, mas então por que tu bebe? Pois é, entre o beber e o não beber tem um inconsciente, consciente que não tem ponte, ou eu estou num ponto ou estou no outro. A divisão no primeiro nível está determinada por uma carapaça egóica como se fosse a casca de um ovo antes de se consolidar. Os limites estão bem delineados, mas apenas uma proteção frágil. Na realidade, essa fronteira tem uma certa elasticidade, embora essa flexibilidade não conduza a uma conduta adaptativa. Opera de uma maneira que lembra uma flutuação tanto de expansão como de retração, ou ambas, para poder enfrentar a angústia de separação, perda, ou a angústia de intrusão, implosão, ou ambas. A divisão interna revela que o ego se compõe de diferentes núcleos que não se comunicam. Assim podemos dizer que este ego é um verdadeiro arquipélago. Na linha da Kleiniana, chegou-se à conclusão, e Fairbairn e outros, que cada núcleo desses interno, que seria uma espécie de identidade egóica dentro de mim, ele é capaz de pensar, sentir e agir. Então vocês veem, se na divisão, na linha da bebida, eu tenho uma estrutura dessas, quando ela toma, é como se ela fosse um demônio que me tomasse. Eu, na realidade, teria que ser um exorcista como terapeuta para tirar esta personalidade que toma o outro. Então, até a gente diz que todo aquele que quiser entender magia negra tem que estudar Melanie Klein. Vinheta clínica. Na terapia, a paciente apresenta uma descrição de si mesma como se estivesse sempre vivendo em partes separadas de si mesma, como se olhasse num espelho e visse várias vivências de si mesma separadas, como se afetivamente uma não se comunicasse com a outra, parecendo o tempo todo uma estranha para si mesmo em cada uma das vivências. Sempre que está em uma das vivências, tem grande dificuldade de integrá-la às outras que são lembradas o tempo todo como se cada uma fosse uma ilha. Isso vocês não vão ter dificuldade de encontrar pessoas que vivem esse tipo de situação. A metáfora é importante para podermos entender essas singulares estruturas psíquicas. As ilhas que compõem esse arquipélago não têm possibilidade de se conectar entre si, falta coesão. Falta unidade e, sobretudo, falta de coerência e uma impressão de contraditórios eixos de relacionamento. Ou melhor dizendo, a coexistência de pensamentos, afetos e fantasias contraditórios,
com os subprodutos contraditórios do princípio do prazer, do princípio de realidade ou de ambos. Vocês veem que aí é uma complexidade enorme, que para resolver isso nós temos que desenvolver uma linha contratransferencial especial. Esta falta de integração comunica ao observador uma sensação de frieza, uma ausência de vitalidade, como se essas ilhas de egos separados, relações self e objeto, não chegassem a formar um ser individual. Nesta maneira de se ver esses fenômenos, o mais importante não são os núcleos egóicos, mas sim o espaço que os rodeia, que se define como zonas de vazio. Então, as vivências dessas zonas entre as divisões são vividas como zonas de pouco significado, zero significado ou vazio. Eu não consigo fazer integrações nesse nível. O vazio é passado de várias maneiras, como futilidade, falta de senso crítico, relacionamentos limitados, com tantas outras expressões do vazio básico do fronteiriço. O discurso do fronteiriço não é uma cadeia de palavras, representações ou afetos. É como se fosse um colar de pérolas sem cordão, de palavras, representações e afetos contíguos no tempo e no espaço, mas não no sentido. Vinheta clínica. Professora universitária com grau de doutorado, passou em terapia 17 anos com o mesmo terapeuta. Quando pequena foi apelidada de abóbora, não passava do chão. Só se aproximou do pai 3 anos antes de ele morrer. Relata que nunca antes conseguiu trocar afeto com o pai porque a mãe nunca permitiu. Ex-marido igual ao pai. Tem ciúmes e raiva da filha porque ela consegue as coisas com o trabalho e busca ser feliz. Diz que criou a filha com um manual de instruções, fazendo força para dar afeto. Pensou em matar a filha logo depois do nascimento. Diz não conseguir amar por ter sido proibida de fazê-lo, por isso se sente sempre insatisfeita e incompleta. Após o doutorado na USP, quando foi convidada para trabalhar em diversas universidades, se aposentou dizendo que tinha conseguido realizar o objetivo da mãe, que segundo ela era o seu. Uma dos estudos dela foi grego, para ver a capacidade intelectual desse tipo de pessoa que ela aprendeu e falava em grego. Todas as argumentações feitas pelo terapeuta e todos os familiares e amigos não a demoveram do intuito de se aposentar. Todos os alunos gostavam de suas aulas e conferências sobre o tema que dominava. Sempre foi obsessiva com a perfeição. Bastava um aluno não prestar atenção em sua aula para que todo o sentido do que estava fazendo se esvaísse. É como se qualquer um do aqui fosse fazer alguma coisa, imediatamente eu digo para o Paulo, não vou dar mais, porque ele lá não pegou o telefone e foi embora. Quer dizer, uma pessoa com esse nível e uma sensibilidade narcísica de forma assim quase que absurdamente frágil. Personalidade controladora com fortes traços obsessivos, logo depois de abandonar o primeiro terapeuta, após uma tentativa de suicídio em que ficou 3 dias em coma, passou por outros 5 terapeutas, mais 2 internações com outras tentativas de suicídio e mais algumas tentativas de terapia alternativa. Uma das tentativas foi com o terapeuta cognitivo. Durante esse período, consultou 2 neuropsiquiatras e usou antidepressivos, anfetaminas, antipsicóticos, estabilizadores do bem, como de benzodiazepínicos. Sempre que melhora com o tratamento, começa a atacá-lo, aproximando-se de uma nova tentativa de suicídio ou abandonando o mesmo. Após 4 anos nessas tentativas terapêuticas, o médico lhe perguntou por que estava trocando de médico, qual o médico com quem mais ficou. Sugeriu então que voltasse para o primeiro, que acabou fazendo. Voltou fazendo terapia 2 vezes por semana e mantendo terapia medicamentosa com o terapeuta clínico. Melhorou bastante até fazer nova tentativa de suicídio, tomando grandes quantidades, vários tipos de comprimido que vinha guardando há tempos, já que dizia que tomava, mas não tomava os remédios. Depois dessa última tentativa, a resolução foi a seguinte: depois de uma reunião de neuropsiquiatra, o terapeuta e a filha, ficou decidido que ela ia acompanhar por um atendente terapêutico durante o dia e à noite por um enfermeiro especializado. Esta é uma paciente que, para entender a estranha dinâmica que a mobiliza, o terapeuta precisa entender a lógica da desesperança e a lógica da indiferença, que simultaneamente é a síndrome da mãe morta e o trabalho do negativo, bem como a possibilidade de entendimento de uma relação bitriangular diferente da edipiana.
Então vocês veem que aí a gente entra numa zona de alta complexidade para entender esses casos. Foi por isso que o Freud escreveu o trabalho Análise Terminável e Interminável. Porque depois dele tentar tratar o homem dos ratos e o homem dos lobos, que seriam casos parecidos com esse, ele viu que as análises se mantinham durante 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque eu fazia adaptações a uma mãe, entre aspas, morta, e que eu precisava fazer aquilo. De certa forma, era uma coisa que se criava um grave problema, que como ele era um cientista, ele dizia, bom, eu quero é resolver a coisa e não passar a vida inteira analisando uma pessoa que daqui a pouco tu diz assim, mas mudou o quê? Não, se adaptou. O terapeuta é que tem que estabelecer com com o próprio aparelho psíquico os nexos faltantes. A divisão como mecanismo de defesa opera seguindo uma modalidade que se define melhor como depressão primária. Pode-se dizer que os outros mecanismos, como a identificação projetiva, a introjetiva, a desmentida, a onipotência, etc., são consequências do mecanismo básico da divisão, que pode-se dizer que é um mecanismo principal do aparelho psíquico. Quer dizer, todos nós temos divisões internas. Isso que nos levaria ao que o Green chama loucuras privadas. Mas se eu administro bem uma loucura privada, eu sei lidar com ela, posso ir até a morte, assim. Uma das coisas mais comuns de se encontrar essas loucuras privadas bem administradas é nos artistas. Outra polaridade é a depressão, entendida aqui como desinvestidura radical, que engendra estados anímicos em branco, sem componentes afetivos, sem dor ou sofrimento. Aqui estamos diante da loucura branca ou psicose branca, que se apresenta como um núcleo psicótico, teoria dos núcleos, mais ou menos estável. Quer dizer, quando eu falo em psicose branca, eu não estou falando, a pessoa que eu posso estar tendo contato, ela pode ser extremamente inteligente, como essa mulher, que falava grego, mas ela vive numa zona branca, quer dizer, ela não gera significados, nem consegue gerar esse significado. Vamos procurar compreender o que André Green entende por psicose branca. Dentro desse núcleo psicótico, sem psicose aparente, as relações que o paciente mostra não são duais, e sim triangulares. Isso quer dizer que a mãe e o pai estão representados na estrutura edípica. Vinheta clínica. Antônio, quando se aproxima mais intimamente de pretensa mulher amada, quanto maior o compromisso, quanto mais perto do amor ideal, mais próxima a traição. A busca de motivos que o leve a concluir a infidelidade se aguçam cada vez mais. Se não encontra no presente, vai buscar no passado. Quando pequeno, estava sempre cuidando da mãe para que ela não traísse o pai. Se ela falava com um artista que era bonito, que um artista era bonito, ele logo contar para o pai. Quando tem certeza da traição, começa a ferir fisicamente a companheira de uma forma violenta, dando tapas no rosto, pontapés no abdômen e nas pernas, indo ao ponto de fazer a vítima sangrar. Durante esses episódios, entra no frenesi agressivo que reconhece um prazer implícito. Quer dizer, ele é um sujeito bonito, atraente, seduzia, trazia a mulher para perto dele, então ela ficava absolutamente embevecida com aquele romance, aí ele começava a querer saber a vida dela sexual do passado. Como se fosse assim até uma coisa para curtirem o que havia sido feito no passado. À medida que ele sabia, quando ele sabia e era verdade o que ela dizia, então eu começava a agredi-la, porque a parceira dizia assim, mas eu não te conhecia quando eu vivi isso. Não interessa, tu tinha que saber que um dia tu ia me conhecer. Parece que o que diferencia em profundidade esses dois objetos não é o sexo nem suas funções. Essa diferenciação, seria a linha bidimensional desse conflito chamado bitriangular do pai e da mãe. O bom e o mal por um lado, a inexistência ou perda e a presença dominadora por outro. Então o bom é sempre inacessível ou nunca presente, de maneira durável. O mal é sempre invasor e só desaparece no mínimo lapso de tempo. Então isso é o que, vamos dizer assim, foi o grande avanço de Winnicott, porque ele viu que esses tipos de coisas estariam vinculados àqueles inícios da relação com a mãe. Pode-se compreender essa complexidade como uma triangulação fundada em uma relação entre o sujeito e dois objetos simetricamente opostos
que são, aí é o que a gente chama de cena primária, quer dizer, aquele momento em que o pai e a mãe estão juntos e eu estou excluído e fora. Que é a relação, basicamente, as relações sexuais do pai e da mãe. Daí a expressão bitriangulação. A maior parte das vezes essas relações são descritas levando-se somente em conta os vínculos de amor e ódio, que a maioria de nós é isso que a gente vive. Essa descrição é insuficiente para entender um outro nível de complexidade. Assim, teremos que entender os efeitos sobre o pensamento. A presença invasora conduz ao sentimento delirante de influência e à inacessibilidade à depressão. Nos dois casos, o dano recai sobre o pensamento, por ser impossível constituir a ausência, estrutura enquadrante. Se diz o seguinte, que num determinado momento, se a mãe for suficientemente boa, ela fica gerando presença e ausência a tal ponto que gera ausência. No gerar ausência, eu seria capaz, como criança, criar uma estrutura enquadrante onde aparece um vazio em que eu estou sem estar com a mãe. Eu crio a condição da mãe estar comigo sem ela estar em presença de mim mesmo. Quer dizer, essa mãe daria condições de eu ficar numa zona onde eu estou com ela dentro de mim, construída como objeto interno, sem a problemática da ausência e da intrusão excessiva. Pois o objeto sempre está presente de maneira intrusiva, penetrando constantemente o espaço pessoal, mobilizando um contra-investimento permanente para lutar contra essa infração que esgota os recursos egóicos e o força a se livrar desse duplo objeto, evacuando pela identificação projetiva. Então, o objeto nunca está ausente, por isso não pode ser pensado. Quer dizer, quando ele está muito junto e quando ele está muito ausente, eu não posso pensar. Portanto, eu não estruturo a minha capacidade de pensar e de resolver coisas. No inverso, o objeto inacessível nunca pode ser atraído ao espaço pessoal e, mesmo que seja, nunca de uma forma suficientemente estável, por isso nunca pode ser formatado no fantasmático de uma forma em que possa ser uma presença imaginária ou metafórica. Se isso fosse possível, por mais que em alguns momentos o objeto mal o excluiria rapidamente. Essa coisa do pensamento é muito importante, porque é considerado que no nosso nível aqui no Brasil, 37% das pessoas que estão em nível universitário são considerados analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é uma pessoa que não consegue pensar em forma de criar abstrações e símbolos, interpretar texto. Parece que na Alemanha a consideração de analfabetos funcionais fica em torno de 5% a 6%. Por que no Brasil é tão grande é um problema sério. Mas é isso que eu quero dizer, que quando a gente começa a ver, é um problema da capacidade de pensar e gerar, então, esta capacidade de pensar criativamente com conexões cada vez mais significativas e de crescimento. Da mesma maneira, se o objeto mau cede lugar ao objeto bom, o espaço psíquico que só pode ser ocupado temporariamente pelo objeto bom ficaria totalmente vazio. Esse conflito conduz a uma idealização do tipo divino onipotente de um objeto bom inacessível, com desconhecimento ativo do ressentimento que essa indisponibilidade produz. É a percepção diabólica pelo objeto mau, com desconhecimento do apego que está implícito nessa situação. Então vocês veem que nós estamos entrando numa complexidade cada vez mais demoníaca, eu diria, e que fica de uma dificuldade para o terapeuta, na maior parte das vezes, entender, porque ele precisa lidar com isso ou fugir disso. Uma das formas de fugir disso é fazer clínica no sentido, assim, medicação, né? Esse complexo estado de coisa não leva automaticamente para uma psicose, como a maioria dos terapeutas poderia imaginar, e onde os mecanismos projetivos estariam soltos. Por outro lado, não aparece uma depressão franca no qual pudesse realizar o trabalho do luto.
Então a pessoa pode ser assim extremamente capaz, pode estar trabalhando muito bem e ao mesmo tempo tendo vivências desse tipo. Nesse momento de paralisia do pensamento, que por vezes traduz numa hipocondria negativa do corpo, ou mais em particular da cabeça, impressão de cabeça vazia, de um buraco na atividade do pensamento, sendo quase impossível se concentrar ou memorizar, posteriormente, devido à luta com essa série de impressões, começa a gerar uma atividade artificial do pensamento, tipo falso self, ruminações, pensamentos compulsivos de índole pseudo-obsessivas, divagações subdelirantes. Aqui seria tentador considerar que esses seriam simplesmente efeitos da repressão. Quando um neurótico se queixa dos mesmos sintomas, pensamos como o contexto comum nos ensina, que é uma luta contra representações recusadas pelo superego. Quando se trata de um psicótico, inferimos logo a existência de fantasmas subterrâneos projetados no espaço externo. Esses pacientes vivem num espaço vazio, num tempo-espaço onde se desenvolvem monções pulsionais em bruto ou pré-elaboradas. A posição do terapeuta diante desses fenômenos é afetada pela estrutura do paciente. O terapeuta responderá ao vazio com um esforço intenso do pensamento para poder pensar o que o paciente não pode pensar e que vai se traduzir dentro do terapeuta em uma verdadeira invasão de representações fantasmáticas que precisarão ser elaboradas pelo terapeuta para não ser vencido pela morte psíquica. Aqui está a chamada contratransferência expandida. Quando eu me aproximo de um paciente para trabalhar, eu apresento para ele a minha neurose infantil e ele apresenta a dele para mim. A capacidade de reverie, quer dizer, de empatia que eu tenho ou teria com a minha capacidade de contratransferência, é uma característica pessoal de cada terapeuta. Até se diz assim, por que terapeutas recém-iniciando seus cursos têm um efeito tão bom e não sabem quase nada, teoricamente falando? É que eles são afetivos, eles são como a mãe. Eles recebem o paciente querendo acertar. Esse estado afetivo é que dá esse primeiro colo. Mas não quer dizer que resolva a problemática complexa que está por trás. Mas imediatamente o paciente sente a maternagem. Diante das projeções secundárias de caráter delirante, o terapeuta pode experimentar confusão ou pasmo. Lembro de um colega que me dizia há mais ou menos 30 anos, mas às vezes, frente a determinados pacientes, eu tenho vontade de sair fora ou dar um tapa na cara dele. Essas situações de todos os recursos da mente do terapeuta. Aqui temos um grande paradoxo que tem que ser resolvido ao mesmo tempo, não pode ser resolvido, e daí a importância da contratransferência expandida. O vazio é como um vácuo, está sempre sugando o outro para ser preenchido, absolutamente preenchido, e no caso sem poder ser preenchido. A busca do equilíbrio de intercâmbios é uma tarefa muito difícil, por essas situações exigem todos os recursos da mente e da personalidade do terapeuta. Isso aí, o Paulo deve ter experiência, porque se aproxima do que a gente chama de os crimes passionais. Quer dizer, eu fico tão voltado, tão fundido, que eu não posso viver sem aquela pessoa. Se o terapeuta, através da interpretação, preenche demasiado precocemente o vazio, repete a intrusão do objeto mau. Se, pelo contrário, o terapeuta excessivamente neutro se mexe, deixando tudo como está, repete a inacessibilidade do objeto bom. Aí por isso que o Freud, então, escreveu esse trabalho, Análise Terminável. Se o terapeuta experimenta confusão ou perplexidade, deixa de ser capaz de conter o demasiado intrusivo e se derrama sem limites ou se responde a esse demasiado mente cheio com uma superatividade verbal, fará então com as melhores intenções nada mais que responder com interpretações, portanto, será também intrusivo. A única solução é oferecer ao paciente a visão da elaboração, situando que ele nos oferece dentro de um espaço-tempo que não será nem o vazio, nem a intrusão comprimida, e sim um espaço oxigenado. Nesses casos, o André Green dizia que o ideal seria as misturas de discurso. Um espaço assim não é o de isso quer dizer nada, nem é o de isso quer dizer aquilo, mas sim aquele que diz isso poderia dizer aquilo.
é o espaço da potencialidade da ausência, pois é na ausência do objeto que se forma a sua representação, fonte de todo o pensamento. Quer dizer, eu como terapeuta criaria uma zona de ausência-presença, mas encaminhando então essa possibilidade de abrir a potencialidade do espaço potencial. Temos que entender que a linguagem nos impõe limites, e o que queremos para esse tipo de paciente é transmitir uma comunicação da forma mais elementar possível, uma aspiração por um movimento em direção ao objeto cujo propósito, no seu núcleo mais íntimo, é absolutamente indefinido. Nessa situação, Freud considerou os instintos destrutivos eram os responsáveis por esse estado de coisas. São razões sérias que têm a ver com o ego e com a pulsão de agressão, fazendo com que o terapeuta fracasse. Mas se tentarmos compreender o que Freud disse acerca dessas situações, levando em conta a perspectiva escolhida por André Green, ou seja, a existência de uma lógica diferente, talvez seja possível superar ou entender melhor esse paradoxo. Voltando a Freud, parece que a busca do prazer ficou suplantada pela busca do desprazer. E evitar o desprazer se converteu em evitar o prazer. Vocês veem que nós estamos lidando com paradoxos. O objetivo não é eu trazer lógicas prontas, é deixar aberturas paradoxais para que a cada momento eu poder abrir possibilidades criativas. E em muitos casos o terapeuta considera que o não ao prazer é só superficial e que as satisfações ocultas mantêm o sofrimento. Mas em outros casos em que a dor psíquica é de tal ordem que parece difícil crer que o paciente procura algum tipo de satisfação, a pergunta aqui seria: em que consistem os pensamentos inconscientes desses pacientes? Em suma, que aspecto tem sua realidade psíquica se persistirmos em considerar que seu discurso manifesto é um discurso encobridor? A realidade psíquica desse paciente não é menos complicada que a realidade psíquica daqueles casos que predomina o princípio do prazer. Também aqui o disfarce recorre à condensação e deslocamento. Sem dúvida, a diferença reside na lógica que preside essas operações, que é a lógica da desesperança. Então, aí entra uma contribuição nova, por isso que eu digo, o Green fez uma revisão, aí entra o Bion, que o Bion levantou a terceira pulsão, que é a linha epistemológica. Eu estou sempre querendo buscar uma compreensão ou uma sabedoria maior, não para dominar propriamente o ódio e o amor, mas um conhecimento que pode, assim como nós temos o conhecimento positivo, pode existir um conhecimento negativo. E esses pacientes se deslocam numa linha de conhecimento negativo. A maioria de nós terapeutas imaginar que eu posso ter um conhecimento negativo e eu estou querendo que ele volte para o conhecimento positivo, eu não teria nem ideia, nem capacidade de entender que eu estou lidando com outro tipo de zona em que provavelmente eu tenho que fazer pactos até com o demônio para entender isso. É uma dificuldade teórica também, mas clínica. Por isso, Freud escreveu Análise Terminável e Interminável, e ele continuava querendo entender essas coisas, que depois teve os avanços de Winnicott e principalmente de Bion. E o Bion dá um nome de menos K. Ele usa siglas. Conhecimento positivo é mais K. Conhecimento negativo é menos K. Freud afirmou que a realidade psíquica é a única realidade genuína. Melanie Klein nos mostrou a importância dos processos de reparação na depressão. Todos os casos estudados por Freud estão invados de traços depressivos. Winnicott mostrou que para certos pacientes a única realidade é a do que não está presente. E o que os faz sofrer é a ausência. A ausência não conduz à esperança, mas sim à desesperança. Mas a ausência de quê? Nesse ponto, podemos inferir que os processos de pensamentos inconscientes desses pacientes, que se manifestam os traços descritos por Freud, remetem a uma outra realidade psíquica, a única verdadeira para eles, formada por objetos que só existem pelo desengano e pelo desprazer, que causam. Terceira pulsão, é aí que eu digo, a terceira pulsão tem eros, agressão e conhecimento. Então, esse tipo de paciente busca o conhecimento K negativo, quer dizer, ele vive numa zona absolutamente diferente da lógica da esperança.
O vazio do ego é mais consistente que suas conquistas. Toda a desvalia que é vivenciada por esses pacientes revela um compromisso entre a vontade de vingança sem fim e, ao mesmo tempo, a proteção do objeto e seus próprios impulsos destrutivos. Olha que paradoxo. Eu quero me vingar, mas eu protejo de todas as formas aquele que era a minha principal relação, que basicamente está no passado. Essa necessidade de retaliação vem de distúrbios estruturais que trocam o sinal do investimento narcísico, narcisismo de morte, Green, trabalho do negativo, Green. Esses são os avanços teóricos de André Green. O André Green tem uma biografia interessantíssima. Ele, com 2 anos de idade, a mãe dele perdeu uma irmã da mãe, queimada viva. Então vocês imaginam a depressão da mãe do André Green. Com 4 anos, a irmã mais velha do André Green teve uma tuberculose óssea, ele morava no Egito, teve que ir para a França. Na França, ela foi se tratar dessa tuberculose óssea e a mãe então foi embora e deixou o André Green sozinho. Com 14 anos, o pai do André Green teve uma doença muito grave, morreu com 6 meses depois. Com 16 anos, o André Green teve uma doença séria que ficou 1 ano de cama, e aí ele leu Freud e Shakespeare. Ele, depois disso, ficou bom e foi para a França e queria ser filósofo. Aí não podia ser professor de filosofia, porque na França tinha que ser francês. Aí ele foi para a academia médica, começou a fazer medicina, e como ele queria ser filósofo, ele foi para a psicanálise. Foi se tratar com o Bouvet, que era um psicanalista da época. O Bouvet morre no meio da análise. Aí ele se trata com o segundo analista para poder superar a perda do pai segundo. Depois termina essa análise, vai para uma outra analista, que é a Margarete Pará, e nessa época, aí, já com 40 e poucos anos, ele conseguiu escrever o trabalho dele, A Mãe Morta, ou o Complexo da Mãe Morta. Quer dizer, ele conseguiu expressar aquilo que era o absurdo da vida dele. Quer dizer, ele teria que ter um complexo dessa ordem para poder... Ele não sairia disso. A maioria de nós não vai sair disso. Ele conseguiu pela análise, 3 análises, e aí então escreveu o trabalho principal dele, que é esse aí. Estes pacientes não se dão conta desse processo porque sua forma de pensar não lhes dá a condição de perceber a diferença entre o dano que buscam impor a si mesmo, que é a maior parte das vezes inconsciente, e o dano que buscam infligir a seus objetos. Não perdoam o objeto da desvalorização sofrida, sua ausência no momento que mais necessitam, nem que o outro tenha fontes de prazer distintas das dele. Quer dizer, eu não posso me largar, porque se eu largar, esse objeto que eu grudo em mim vai crescer em outra direção, e isso vai me deixar sozinho. Essa lógica da desesperança leva a um propósito constante. Demonstrar que o objeto é realmente mau, distante e indiferente, e que, ao repetirem essa conduta com o próximo, seguindo a lógica da desesperança, temos a transferência negativa que se repete de forma refratária, imutável na terapia de depressões refratárias. Quer dizer, eu não consigo fazer uma transferência positiva que gere a lógica positiva que todos nós aqui vivemos. Então eu preciso ter outro tipo de arsenal. Trabalho do negativo. Um dos autores, segundo o Green, mais se aproximou do trabalho do negativo no sentido de revelá-lo foi Winnicott. Isso aparece através de um comentário clínico. Uma paciente da qual Winnicott era o enésimo terapeuta depois de um primeiro tratamento realizado quando ela era muito jovem e que se desenrolou com as características de uma transferência passional, de tipo manifestadamente materno. Essa transferência continuou parasitando a relação com Winnicott, como uma reivindicação sofrida que gerava um penar que não podia pôr fim. Daí o comentário: o negativo relacionado com o primeiro analista era mais importante que o positivo que provinha de mim. Quer dizer, ela estava com ele, mas ela mantinha a relação negativa de perda com o terapeuta anterior. Winnicott menciona esse caso como exemplo de uma situação mais geral, como uma constelação metapsicológica que permite reconhecer a importância do aspecto negativo das relações, que é o conhecimento K, negativo.
Esta observação vai a mais além do que se pensa acerca das reações terapêuticas negativas. Winnicott sugere que as experiências traumáticas que põem à prova a capacidade de espera da criança a respeito de uma resposta ardentemente esperada da mãe conduzem, na falta dessa resposta, a um estado que só o negativo é real. Mais ainda, a marca dessa experiência seria de tal magnitude que se estenderia a toda a estrutura psíquica e ficaria independente das aparições ou desaparições do objeto, o que significa que a presença do objeto não poderia mais modificar o modelo negativo, convertido em traços característicos das experiências vividas pelo sujeito. O negativo se impõe como uma relação objetal organizada, independente da presença ou ausência do outro. Isso caracteriza clinicamente como ataques aos vínculos, relações altamente difíceis, e hoje em dia a gente sabe que isso aí está vicejando o tempo todo. Em São Paulo tem 5 milhões de pessoas morando sozinhas, em Nova York chega a 10 milhões quase. Por que sozinhas? Porque a linha de relacionamento íntimo está cada vez mais difícil, porque o sacrifício não faz mais parte do relacionamento. Então eu só estou buscando o prazer. Mas não é só isso, é esse tipo de situação onde eu tendo a atacar o vínculo. E aí que eu chamo, então, loucuras privadas altamente, vamos dizer assim, manipuladas. Sabemos que o objeto é absolutamente necessário para a construção da estrutura psíquica, deve desaparecer. Podemos entender que o que se chama de angústias de separação é o resultado do que se criou efetivamente no interior do sujeito, uma intrusão intolerável. Isso sucede quando o objeto se encontra em uma situação de excesso de presença pelo mesmo fato de sua falta. Este, de novo, é um outro paradoxo, quer dizer, falta e presença. Falta e presença. E, paradoxalmente, esse excesso de presença do objeto não gera representação, e sim todas as formas de desenvolvimento não representativos. Aí surge tudo que a gente conhece na clínica: passagem ao ato, conduta perversa, toxicomania, depressão resistente, crise psicossomática. Temos que ter em conta, então, as duas formas do negativo, o que é mal e o que não existe. O que é mal é a clínica do conflito, e o que não existe é a clínica do déficit. Bion acha importante distinguir a não coisa, a ausência da coisa do nada, a inexistência. Aqui, segundo Green, Bion avança no sentido negativo. Fundamentalmente, não há diferença de Winnicott, pois o que se busca são os diversos destinos com relação a uma situação de falta. Bion sustenta que todo o problema da estrutura psíquica reside nos dois únicos desenlaces possíveis frente à frustração: elaborá-la ou evacuá-la. Devemos assinalar esse ponto a dupla intervenção do negativo. Aí só tem uma coisa, a chamada contra-transferência, que chama-se expandida, porque na linha do Ogden, por exemplo, ele chega a falar, em um dos livros dele, que ele começou a ter uma angústia, que ele não entendia aquela angústia. Ele diz, mas essa angústia não é minha. E passou 2, 3, 4 meses, aí ele se deu conta, mas essa angústia é de uma paciente. Então ele levanta a hipótese de que essas misturas, e o Freud já até imaginava que a telepatia podia ser possível, mas no nível da vivência mãe-filho, a gente chama a relação diádica fusional, onde não existe existe 2 em 1. Então, essas fusões afetivas, para mexer com essas estruturas, eu preciso a minha capacidade digestiva, a metáfora é digestiva. Se eu não digiro alguma coisa, eu tenho que vomitar. E se eu não consigo digerir com as enzimas que eu tenho que ter enzimas acessórias, ou então, na linha da contra-transferência expandida, seria então a capacidade do terapeuta de fazer essa digestão. O lado negativo, que se refere à frustração, fenômeno psíquico que corresponde à negatividade pela ausência de satisfação esperada, e o aumento do negativo na solução, que consiste em evacuar a frustração, isto é, o esforço para considerá-la inexistente. Outro avanço teórico é que, além do amor e do ódio, que ocupam os lugares de primeira ordem nos diferentes contextos, nas teorias que sucederam em psicanálise, Bion levantou a hipótese da pulsão de conhecimento formando um conjunto coerente e necessário, não devendo ser entendido que houve empenho em criar uma entidade psíquica para dominar o amor ou ódio, como eu já tinha dito,
mas evitar mal-entendidos. Bion teve o cuidado de atribuir ao conhecimento um valor duplo, positivo e negativo. Ao introduzir a ideia de um conhecimento negativo, Bion se baseou na clínica dos casos difíceis, esses casos que são representados pelo homem dos lobos e o homem dos ratos. Especificou aqui os efeitos da incompreensão e do desentendimento. Aqui vemos que esse pensamento se aproxima sensivelmente do negativo. No cérebro ataque, no trabalho, ataque aos vínculos, o conhecimento negativo não se limita a qualificar o negativo como uma insuficiência ou um déficit, mas passa sim a ter um estatuto, linha do conhecimento negativo. E o não entendimento é implementado pela psique do paciente quando este tem interesse em ensurdecer seu entendimento. Podemos então frisar o duplo alcance do alcance estruturante ou desestruturante do negativo. No momento em que esse objetivo é alcançado, demonstram que são capazes de inspirar amor, mas também de denunciar que o amor dos outros nada mais é do que uma fachada superficial que esconde o desinteresse. Então eu estou sempre meio paranoico e desconfiado do outro. Em resumo, o amor é sempre incerto e o ódio é sempre seguro. Os terapeutas têm dificuldade de entender essa forma perversa de pensamento, porque a nossa educação básica religiosa só nos dá a visão do bem e do mal, do certo e do errado. Eticamente, a gente tem uma estrutura bem definida. Eu sou do bem e tenho mal. Só que, em determinados momentos, nós temos que nos aproximar dessas misturas. Assim, esse tipo de estrutura de pensamento faz todo o possível para perpetuar a forma de relação sadomasoquista aqui escolhida, sempre que encontra um companheiro que aceite ser parceiro nesse papel. Eu coloquei, se o demônio existe, ele deve pensar com essa lógica. Como na psicose são capacidades de novas associações, novos enlaces de pensamento unindo o que foi segregado, juntamente com a repressão, e que são estimulados pela psicoterapia, não estão destruídas neste caso. Mas os enlaces se estabelecem sempre de uma maneira que confirma o resultado final como sempre negativo. Então isso é extremamente frustrante para o terapeuta, né? Vinheta clínica. O terapeuta perdeu uma irmã que era para ele como uma segunda mãe aos 8 anos de idade. Apresenta uma conduta extremamente sedutora, conquista rapidamente as mulheres, levando para seu apartamento, tendo relações sem proteção. A maioria das vezes, filma a transa secretamente, mantendo uma coleção de mais de 30 filmes com mulheres diferentes. Quando a mulher é mais bonita ou mais diferenciada na inteligência, inicia a busca da mulher idealizada. No caso mais recente, a moça era muito bonita, foi apresentada aos pais, foram feitos planos de casamento e filhos. À medida que o compromisso vai evoluindo, começa uma busca incessante de evidências de que a moça é impura e mentirosa. Começa um rastreio do seu passado em busca de provas de inverdades. Assédio é cada vez mais intenso até chegar à agressão física. Esse caso é parecido com o anterior. Nesse momento, o prazer desencadeado pela agressão fica evidente ao relatar a satisfação que tem ao subjugar e punir a moça como se fosse uma prostituta absolutamente indigna de confiança. Isso reforça sua convicção de que todas as mulheres são perigosas. Gosta também de encontros de música pesada, principalmente metaleiros. Gosta de ficar numa zona próxima à banda, onde somente os homens dançam, se empurrando violentamente. Isso até é uma característica meio homossexual. Mas ele foi convidado a ser padrinho da filha de um amigo, e quando ele estava na pia batismal, ele disse assim, vai aí, o pensamento que me veio, mais uma puta sem vergonha entrando no mundo para incomodar a gente. E esse pensamento, ele diz, veio assim na hora, e eu não posso evitar isso. E ele é psiquiatra. O paciente está em terapia 1 ano e 2 vezes por semana. Recentemente pediu para gravar as sessões porque acha que elas têm sido tão importantes no seu entendimento que gosta de repeti-lo. O paciente perdeu a irmã com 8 anos, essa irmã que faleceu com 15 anos, é a realidade dessa segunda mãe. Eu disse é psiquiatra porque isso faz muito tempo e ele foi para o interior. Então eu disse assim, eu deixo tu gravar as sessões porque se tu fizer isso com uma mulher de nível onde tu vai viver, vai ser uma catástrofe. Então acho que tu precisa viver essas sessões novamente para que não aconteça. Como faz 10 anos eu nunca mais soube dele, eu acho que deu certo, né? Hipótese dinâmica. A vivência da perda da irmã, mãe com idade de 8 anos, pode se caracterizar como uma perda catastrófica. A possibilidade de crença positiva de qualquer natureza está estancada.
O projeto existencial é totalmente negativo, gerando um paradoxo, pois ao não acreditar em nenhuma positividade, busca o tempo todo a perfeição idealizada, embora toda a conduta seja para provar que o que busca não existe. Ao atacar fisicamente as mulheres, vive o orgasmo negativo na linha sádica. Para entender essa estranha dinâmica, tem de conhecer a lógica da desesperança e a lógica da indiferença. Se a psicoterapia proporciona a esses pacientes um novo sentido de vida, haverá sempre uma redução ou empobrecimento do self, desconstrução da estrutura narcísica negativa. Isso é outra coisa muito complicada, porque quando eu vou tratar isso, eu tenho que fazer a passagem do conhecimento negativo para o positivo. No fazer isso, eu ganho perda de estrutura. Eu tenho que ter uma capacidade de sacrifício aumentada. Na estrutura narcísica, isso é um escândalo. Eu não vou me tratar. O que eu vou fazer num terapeuta que ele vai dizer para mim o que eu não sei? Só por níveis depressivos agudos e intensos é que essa pessoa vai se tratar, porque eu tenho que diminuir a estrutura de segurança dentro de uma terapia. Isso é o contrário do que se busca numa terapia. Eu quero é ficar bom e não ficar pior. O impressionante é que sempre quando esse paciente tem uma vivência de mais sentido de vida, é a custo de uma diminuição da autoestima. Autoestima é a segurança básica. Eu não posso perder isso. Então, como é que eu vou fazer uma coisa que vai me baixar o nível? Isso constitui, em definitivo, uma acusação implícita àqueles que trouxeram ao mundo, posto que eles não... Porque eles, no caso dos pacientes, não pediram para nascer. Segundo o Winnicott, a resposta a essa situação é procurar mostrar ao paciente que seu intuito é de produzir desesperança no terapeuta. O terapeuta tem que saber sobreviver a esses ataques sem sucumbir ao ódio na contratransferência, sobrevivendo aos ataques e conseguindo trabalhar o que sucede no mundo psíquico do paciente sem ser destruído. O Winnicott fez uma experiência que mostra bem isso. Ele adotou um guri de rua para morar com ele, na casa dele, junto com a mulher. Esse guri, como é de rua, você sabe, daqui a pouco vai fazer uma besteira, vai criar um problema sério. Aí o Winnicott dizia para o guri, olha, assim não dá, tu vai embora, tu sai daqui, eu estou te odiando. Ele expressava os afetos, tu vai embora. Aí o guri saía. Agora, quando tu melhorar, a campainha está ali, tu bate. Quando ele voltava, é como se não tivesse havido nada. Quer dizer, essa é a posição constante. Eu tenho que sobreviver aos ataques o tempo todo. E se vocês tratarem um transtorno opositor, vocês vão ver o que é bom. Para isso, tem que ser capaz de não retroceder os afetos até a biologia, mas sim situá-los dentro de uma sensibilidade primitiva, cujos vestígios têm que ser rastreados por meio da transferência e da contratransferência expandida. A linguagem afetiva é mais antiga que a linguagem falada. Esta é a melhor prova de amor que o terapeuta pode dar. A ajuda seria fazer o paciente ver que a sua diminuição de autoestima é um sacrifício, como eu disse antes. Aí vocês veem que a religião, por isso que ela recebe tanta gente, né? Porque eu, de certa forma, ao passar uma depressão e perder a autoestima, a religião me dá uma base de maternagem muito boa. Por isso que as terapias todas, essas terapias alternativas, a base delas é toda a maternagem. Tomar um passe, uma vibração, um banho quente, uma massagem, reiki, por aí afora, é tudo maternagem. E aí eu ganho aquele afago que eu preciso. Mas eu não ganho a capacidade de conhecimento positivo ou de entender o negativo. Então, e que o ódio voltado para o objeto é talvez, como diria o Winnicott, um amor pelo avesso. Aqui, o que importa que o terapeuta entenda é que a ambivalência extrema desses pacientes corre paralelo com uma poderosa intolerância a ela mesma, do mesmo modo que seus sentimentos inconscientes de culpa refletem sua forte recusa de sentir culpa por, paradoxalmente, terem de si mesmo uma imagem idealizada, simétrica ao objeto ideal que vão em busca sobre a Terra. Aí o Pedro Lima é um clínico famoso de medicação e eu disse, pô, se a gente tivesse capacidade, porque normalmente o narcisista tem pouca humildade, né? Tivesse umas cápsulas disso, né? Aí seria muito interessante. A lógica do processo primário, antes exposta, tal como Freud definiu, era uma lógica baseada na ideia de um par de opostos formados por um desejo de um lado
e uma proibição por outros. Se supusermos a proibição, poderia-se supor que nada impediria uma união feliz com o objeto. Em síntese, não se concebia que o objeto poderia não amar o sujeito ou que o odiasse. Nessa perspectiva, a lógica dos processos primários é a lógica da esperança. O que acabamos de escrever leva ao que chamamos lógica da desesperança. Nessa lógica, em primeiro plano se situa o objeto, nem o desejo, nem a proibição. Então, esse foi um grande avanço, né? Até hoje tem posições do Ogden e do Green indo na direção da terceira tópica, em que aí o objeto aparece dentro da estrutura. Esses são avanços teóricos também, que aqueles que se interessem podem procurar melhor isso na literatura. Se a união feliz é experimentada como impossível, é porque o sujeito não pode se sentir amado pelo objeto e também não pode amá-lo. É uma lógica diferente com respeito ao conflito entre o desejo e o proibido, porque prevalece o conflito entre o ego e o objeto em torno do amor e do ódio. Quando aqui fala, trata-se de um objeto interno, tão profundamente interno, que na realidade psíquica é um objeto narcisista plasmado sobre o narcisismo ferido do sujeito. A reação terapêutica negativa nos ensina que as fixações ao ódio são mais tenazes que as fixações ao amor. Isso acontece por duas razões. A primeira é a convicção de ter sido destituído de um amor que o sujeito tem tanto direito a tê-lo como o ar que respira. Nestas condições, é difícil desistir de um objeto sem tentar tê-lo até as últimas consequências, que aí os crimes passionais. Quer dizer, se eu tenho essas estruturas, eu ataco ou intimidade ou trabalho. Então, sempre que eu tiver uma linha de sucesso que passa um limite da minha culpa interna, eu entro em zona de neurose de sucesso e sou guindado, ou eu mesmo vou para uma posição inferior. A segunda razão é que o ódio se acompanha de culpa. Deixar o objeto é deixar de odiar, mas descobrir a possibilidade de amor com outro objeto não só significa permitir que o objeto primitivo da fixação siga seu próprio destino, bem como fazê-lo desaparecer literalmente do self e, de certo modo, abandoná-lo simultaneamente, se empobrecendo. Há culpa por se odiar o objeto, mas nem por isso há menos culpa, e talvez haja mais se o sujeito deixe de odiar o objeto para amar outro objeto. A solução consiste, então, em perpetuar a atadura interna com o objeto, porque é melhor ter um objeto interno mau do que se arriscar a perdê-lo para sempre. Essa é a síndrome da mãe morta. É notável a correspondência entre o ego e o objeto interno e o ego com o superego. Mãe morta. A teoria admite duas ideias. A primeira é a perda do objeto como momento fundamental da estruturação do psiquismo, durante a qual se instaura uma nova relação de realidade. A segunda ideia comumente aceita é de uma posição depressiva. Essa segunda ideia vai de encontro a um fato da observação de um conceito teórico de Melanie Klein e Winnicott. O complexo da mãe morta é revelado na transferência, queixas de fracasso na vida amorosa ou profissional, existindo sempre conflitos mais ou menos agudos com objetos próximos. A problemática narcisista está em primeiro plano, sendo as exigências do ideal do ego consideráveis. O sentimento de impotência é claro, impotência para sair de uma situação conflitiva, impotência para amar, para tirar partido de seus dotes, para aumentar suas aquisições, ou quando isso ocorre, insatisfação profunda frente aos resultados. Então vocês veem que isso aí se repete o tempo todo. Green cunha o termo depressão de transferência. A depressão não eclode. Na realidade, é uma depressão infantil que tem as seguintes características, também chamada depressão primária. O traço dessa depressão é que ela se dá na presença de um objeto, ele mesmo num luto. Em todos os casos, a tristeza da mãe, a diminuição do interesse pela criança estão no primeiro plano. Aqui impera a desconstrução. É a mesma vivência que eu descrevi do André Green com a mãe. O que aconteceu naquele momento foi uma mudança brutal da imago materna. O desastre se limita a um núcleo frio que aparentemente é superado, mas que vai deixar uma marca indelével nos investimentos eróticos do sujeito. Perda precoce da ilusão, a desilusão aqui gera o sem sentido. Se acontecer quando a criança já descobriu o pai, é mais grave, há uma triangulação precoce e defeituosa. O sujeito pode ficar preso entre uma mãe morta e um pai inacessível. Aqui aparece um caso clínico exatamente
trazendo isso. Alto cargo no Estado, viveu uma família feliz até os 16 anos. Nesse momento, o pai apareceu como amante, destruindo completamente a harmonia da família. Relacionamento com o pai extremamente idealizado, quer dizer, isso ela vem desde pequena maravilhosamente bem, quer dizer que isso pode acontecer em várias épocas de vida. Até os 30 anos, teve 2 relacionamentos em que os parceiros queriam casamento. Quanto maior o compromisso, mais nítido os interesses dela pelo parceiro, até o término do relacionamento. Nesse relacionamento quase impossível, investiu muito afetivamente. Nesse momento começou a terapia e gradativamente foi se dando conta da impossibilidade de futuro até o término da relação. Com 37 anos, teve um relacionamento muito íntimo com um homem 10 anos mais moço. O rapaz era imaturo, muito dependente da mãe, bebendo mais que o normal e sem perspectivas pessoais de vida, já que dependia totalmente do dinheiro da família. Não podia dar certo. Assim começou uma tentativa de entendimento racional de que os parceiros deveriam ser mais adequados a um futuro a 2. Ao se aproximar de pessoas mais velhas ou próximas da sua idade, intimamente começavam a acontecer coisas estranhas. Logo começava a se envolver fisicamente, se sente irritada, fica irônica e agressiva, concorrente, exigente, e por fim começa a ter enjoo a ponto de ter vontade de vomitar. E por fim fica impossível conviver com o parceiro. A atitude com o terapeuta mantém o relacionamento a uma distância suportável, para que o complexo que estamos estudando não termine com a terapia. Aí a transferência começa, quer dizer, o terapeuta passa a ser o ideal, então esse ideal, nesse caso, vai haver ruptura. Hipótese dinâmica: paciente na adolescência viveu num mundo maravilhoso, em harmonia com os pais e os irmãos. Quando o pai deixou a casa, o impacto foi catastrófico. Na futura possibilidade de relação com um homem, que com ela pudesse construir uma família. Essa construção está ativada como uma forma de proteção para impedir qualquer maneira as vivências desagregantes do passado. Depois de 3 anos em terapia, viu pela primeira vez, uma por semana, foi gradativa se construindo a hipótese de uma segunda estrutura paralela chamada Marianne 2, que configura um subego separado por divisão do ego central. Este subego está funcionando no espaço-tempo da adolescência antes da ruptura narcísica da perfeição total. Ao ser construída heroicamente essa estrutura e sendo apresentada constantemente ao ego central, vamos caracterizar as nuances de funcionamento dessa estrutura que se apresenta em negativo e que só é ativada na conduta. É só quando ela se aproxima de um homem que para ela é perigosa. Essa estrutura que a gente chama construção de um segundo ego, hoje em psicoterapia se entende assim: processo racional, processo secundário, processo primário, pensamento mágico. Numa terapia eu teria que, nesses 2 níveis há uma dissociação, porque as estruturas arcaicas que interagem afetivamente nesse lugar arcaico e que determinam a conduta estão longe do pensamento racional. E até elas acoplam a racionalidade à estrutura afetiva do pensamento afetivo, que usa o racional para isso. Uma terapia teria que gerar o que a gente chama processo terciário, onde eu começo, através da minha capacidade, eu crio uma zona terceira, que aqui está caracterizada como um ego 2, em que ela começa a, nessa posição terceira, juntar a racionalidade, que entende que está errado, com a irracionalidade racional que gera a conduta da estrutura afetiva. Nesse tempo, terapia começa a se construir uma zona terceira, que é a mistura da Marianne 1 e do terapeuta, no qual, por estar distante das duas, pode-se ver melhor a interação das duas hipóteses do terceiro. Esta evolução só é possível devido à aceitação cada vez maior da paciente do terapeuta como pessoa afetivamente confiável, que pode então fazer ponte na zona dividida entre o núcleo adolescente e o ego central, maturando as representações clínicas dissociadas. Após uma grande luta contra essa angústia de várias maneiras ativas, agitação, insônia, terrores noturnos, o eu começa a montar defesas. Desinvestimento do objeto materno, a identificação inconsciente com a mãe morta, desinvestimento sobretudo afetivo, mas também representativo, constitui um assassinato psíquico do objeto realizado sem ódio.
Nenhuma destrutividade pulsional deve ser inferida dessa operação de desinvestimento da imagem materna. O seu resultado é a constituição de um buraco na trama das relações objetais com a mãe, o que não impede que os investimentos periféricos sejam mantidos. Agora tudo é falso. Quer dizer, eu tenho uma superestrutura adequada, mas essa base afetiva está desestruturada. A outra face do desenvolvimento é a identificação segundo o modo primitivo, canibalístico, cadáver saboroso, sonho com objeto. Essa identificação e espelho é quase obrigatória depois que as reações de complementaridade, alegria artificial, agitação, fracassam. Esse cadáver saboroso são outros teóricos. Eu me lembro de uma paciente que ela separou do marido, mas ela não conseguia se livrar da separação. Então ela teve um sonho, que é bem a descrição da linha teórica desse teórico, em que aparecia o marido num sonho, nu, pronto para ter uma relação sexual, e ela encantada com aquele marido, e aí ela vai olhando assim para a zona mais próxima do sexo, e na direita aqui tinha uma fenda e que saía pus. Ele era um cadáver na realidade, mas saboroso. Quer dizer, aquele pus que saía ali para ela, quer dizer, morto-vivo, que indica bem essa zona que nós estamos falando. Essa simetria afetiva, reativa é a única maneira de estabelecer uma reunião com a mãe, possuí-la para não ser como ela, mas sendo ela. Nas relações posteriores, o sujeito fica preso à compulsão de repetição, Marília, grau mais grave. A segunda frente de defesa, devido à perda do seio equivalente à perda de sentido, leva ao desencadeamento do ódio secundário, que coloca em jogo desejo de incorporação regressiva, vivência de posições anais tingidas de um sadismo maníaco, onde o que interessa é dominar o objeto, maculá-lo, vingar-se. Então vocês veem essa complexidade que nós estamos vendo aqui. Eu tenho que pelo menos ter uma ideia, porque eu vou encontrar os casos clínicos que vão me matizar com isso. A excitação autoerótica instala pela procura do prazer sexual puro, prazer de órgão no limite, sem ternura, sem piedade, necessariamente acompanhado de fantasia sádica. Isso é comum hoje em dia. Eu busco prazer por prazer. Eu não quero nenhum vínculo afetivo, porque se eu chegar no vínculo afetivo, imediatamente eu entro na zona destrutiva. Então permanece marcado pela reticência a amar o objeto, há dissociações precoces entre o corpo e mente, assim como entre a sexualidade e a ternura com bloqueio do amor. A busca de um sentido perdido, precoce das capacidades fantasmáticas intelectuais do eu, desempenho e autorreparação, une-se para superar o desespero dessa busca, buscando um remendo cognitivo destinado a mascarar o buraco do desinvestimento, enquanto o ódio secundário e a excitação erótica formigam a borda do vazio. Um outro tipo de coisa é o Edgar Allan Poe, foi analisado pela Marie Bonaparte, que o Edgar Allan Poe é um ser estranhíssimo, né? Então eu aconselho vocês a lerem esse trabalho. O sujeito fica vulnerável num ponto particular, a vida amorosa. O paciente tem a sensação de que pesa sobre ele uma maldição, a da mãe morta, que não acaba de morrer e que o mantém prisioneiro. Em suma, os objetos do sujeito ficam sempre no limite do eu, nem completamente dentro, nem completamente fora. Isso porque está no centro da mãe morta. É que isso aí é tão, eu acho, tão pesado, mas ao mesmo tempo muito interessante, né? Eu queria fazer uma observação, eu estou louco para falar aqui. Primeiro, te dar um abraço e dizer que estou feliz de te ver de novo. Falasse uma coisa que me lembrou outra. O Kafka, naquele livro Metamorfose, Isso. quando ele acorda e se vê convertido num inseto, chegou uma barata, algo assim, ele primeiro se apavora, se horroriza com aquilo. No segundo momento, ele começa a explorar as possibilidades de ser uma barata. Ele começa a caminhar pelas paredes, anda pelo teto, começa a descobrir as possibilidades daquela condição nova dele e dá algum significado àquilo. Isso é que eu acho, aparentemente, é o que todo ser humano faz. Quando ele está maculado, cindido, quando ele está ferido, magoado e, portanto, ou até quase, ou pré-esquizofrênico, quando ele está ferido, acho que a palavra é essa, ao ponto de destruir o ego e trazer a insegurança, a dúvida, a incerteza, ele se agarra
a sua condição e tenta significar aquilo. Enquanto ele conseguir significar, mesmo que de maneira, digamos, menos ideal, ou mais maculada, mais torta, quando aquilo fizer algum sentido e tiver alguma conexão com a realidade comum, coletiva, ele se sente parte do todo. O que deve ser horrível é quando ele, por mais que ele tente dar um significado à sua condição única, maculada, cindida, quando ele sente que aquilo já não está fazendo eco, aquilo não encontra eco e nem compreensão no terapeuta. Eu faço terapia, né? Eu fiz ao longo da vida várias vezes. Uma das coisas que me angustia é a falta de comunicação, a sensação de que o que eu estou dizendo para o cara não está sendo compreendido como eu estou querendo dizer para ele. Eu tenho vontade de agarrar o cara e dizer, tia, eu estou te dizendo isso, tu está me entendendo o que eu estou te dizendo? Tu está entendendo o que eu estou te dizendo? Às vezes o cara diz, não, eu entendo. Então tá, eu também entendo. Então isso está superado? Tá, está superado pela compreensão, ok. Mas não está superado, porque a sequela permaneceu. Então, de alguma maneira, eu sou um pouco aquela sequela. E eu vou ter que lidar com ela, conviver com ela. Né? Eu não vou conseguir superar, às vezes. O que tu falou, o grande problema é eu não assustar o outro sendo barata, né? Porque se eu entrar na sala e ver uma barata gigante caminhando, eu não tenho como não me assustar, né? Então, essa comunicação, eu posso ser diferente, mas não tão barata a ponto até o terapeuta ter medo de mim, né? Então, essas coisas é que são, como tu disse, a comunicação inadequada, porque realmente o Kafka vai ao extremo, né? Quer dizer, quando ele é barato, ele está psicótico, né? Então, fica difícil, né? Até me lembrei de um terapeuta que era da época isso foi na década de 60, 70, ele era o Rosen, americano. Ele baixava no hospital psiquiátrico, na ala dos psicóticos, como psicótico, na sexta-feira e só tinha alta na segunda. E quando ele baixava como psicótico. Aí ele ia para o meio dos psicóticos. E a terapia dele era ser psicótico com os psicóticos. Quer dizer, bem como tu disse, já que tu é barata, eu vou virar barata. E dentro das duas baratas eu vou dizer, olha, tu não é tão barata como tu parece ser. E aí é um barato. E na relação médico-paciente pertence ao médico ser o polo sadio da relação. E a palavra do Dr. Maia parece que ela está extremamente amalgamada com esse pensamento. Ele o tempo inteiro se mostra como polo sadio. E dentro do polo sadio, o terapeuta tem emoção. E talvez a mais importante ferramenta um terapeuta tenha que utilizar, além de todo o seu conhecimento de psicopatologia, de funcionamento psíquico, teoria da personalidade, primeiro é sua autoanálise e segundo, o sentimento de contra-transferência. Faça esse registro, porque outro dia, uma paciente que tem uma estrutura um pouco parecida com uma paciente que o Dr. Maia mostrou, com uma questão de incompletude de vida pessoal. Uma situação comum, em todos os lugares aparece, um dia o pai vai embora e tem outra mulher. É uma mulher que se casa, mas não ama o marido, e acha que toda relação médica, toda relação a dois é uma relação de compra. E ela está tratando um tema, eu me lembro de uma piada horrorosa. Por que o judeu gosta de ver filme pornô ao contrário? Para assistir a mulher devolver o dinheiro para o homem. Tá? Ou seja, o pagamento para o homem. Quando eu tenho essa contra-transferência, ela comenta uma coisa, um fato, de que para ela a vida sexual é como se fosse uma obrigação. E isso é uma coisa extremamente traumática, a ponto de que vai entrar dentro daquele conceito do Green de quanto de negativo, destrutivo está envolvido nas relações objetais. Então, o que se busca compreender, como disse o Rubens, uma frase extremamente boa, onde é que uma relação entre os seres humanos se mostra positiva? Uma só palavra, na solidariedade. E, se for uma coisa maior, é o que dizia o Angel Garma, que foi o analista do Jamil, que o maior sentimento que o ser humano pode ter é o de gratidão, porque no sentimento de gratidão ele concentra todas as outras virtudes que existem dentro do pensamento. Essa aula do Dr. Maia de hoje, eu diria assim que é um preâmbulo de um curso que teríamos que fazer
sobre transtorno do borderline, porque esse conceito ele é extremamente amplo, ele é de alto valor clínico e ele faz parte do dia a dia do nosso consultório, onde ele trata da questão da parte psicótica da personalidade, que trata o Bion, da questão do vazio existencial, que um pouco tratava Jean-Paul Sartre, mas se a gente trouxer dentro dos conceitos de Freud e de Green, principalmente dentro do conceito do Freud, quando ele trata dos arruinados frente ao êxito, ou seja, que a completude tem que ser sempre uma incompletude. Isso aparece também no trabalho do Jamil, sobre a culpa nossa de cada dia. Então, esse sentimento de culpa que está envolvido em todo o aparelho psíquico, todo esse aparato, ele nos remete a uma necessidade de paz. E essa paz parece que nunca é atingível. Não é? Exato. Então, eu queria deixar as palavras final do doutor. Não, eu só queria, que eu trouxe esse livro aqui, só queria mostrar para vocês que o intuito que eu achei do Ogden é fantástico no sentido assim, por que ler autores que já passaram, ou que são aqueles que viriam para nós? Então, as sugestões dele, né? Sugestões para ler esse livro. Ele começa, Luta e Melancolia, as origens da teoria das relações objetos, Freud. Então, ele lê aqui no livro de um jeito que o efeito que isso causa nele, Ogden, em que mexe realmente com ele, por isso voltar a um texto original. Porque eu só posso ser criativo indo na base e voltando aqui e originalmente criando uma nova posição. Aí, lendo Susan Isaacs, para uma revisão radical da teoria do pensar, o texto dela também. Lendo Fairbairn, Por que ler? Teoria dos objetos internos. Quarto, Desenvolvimento emocional primitivo de Winnicott. Então é um outro texto que ele lê desta forma. E lendo Bill, Elementos do estilo analítico, Seminários clínicos de Bill. E lendo Lovell, uma reformulação do Édipo. Quer dizer, ele vai para esses autores e começa ali a tirar coisas que impactam a mim naquele momento e criam essa condição criativa que a gente está buscando. E o amor edípico na contra-transferência. É o Harold Searles, que é aquele que eu falei que fala de uma forma fantástica da relação dele com a filha. Só o escrito dele vale a pena ser lido. Então, eu aconselho para vocês que o nome é Leituras Criativas, Ensaios e Obras consideradas seminais para um avanço teórico e criatividade pessoal. Por isso que eu trouxe esse livrinho para vocês. E era isso que eu queria dizer. Queria agradecer a generosidade do Dr. Maia estar presente com a gente. Ele vem por conta e risco, não é patrocinado. A única benesse que nós damos ao Dr. Maia é o Departamento de Psiquiatria dispõe de uma pequena verba que vem da Associação Brasileira de Psiquiatria, por sermos uma federada. Então, nós damos para ele o hotel que ele vem. Mas como diz como é o teu nome? Rubens. Eu venho pelo patrocínio afetivo dele. Esse é o maior, mas assim, o prazer de estar com o Maia, de conversar com ele dentro da mesa ou fora da mesa, de ter toda essa possibilidade de ver um profissional como o Maia, professor de psiquiatria, professor de um curso de especialização, que vem com toda essa energia e esse conhecimento de teoria psicológica, de conhecimento clínico e de experiência profissional. E com toda essa humildade dele, dizer como é difícil fazer o que nós fazemos. E como, vamos assim, a nossa, vamos assim, felicidade é reconhecer a frustração de como é difícil no nosso trabalho. Se não existe ofício mais difícil do que ser psiquiatra, psicanalista, psicólogo, de lidar com o ser humano e ajudar o ser humano a viver melhor. Queria agradecer a todos. Isso, só para terminar, o Kohut é um grande autor, que vocês devem conhecer. Ele dizia que as evoluções altas do narcisismo, uma delas primeiro seria a humildade, a outra logo depois o humor. E sendo humilde, tendo humor, tu tem sempre uma capacidade avançada de empatia. E aí tu acredita que tu vai morrer um dia, que não adianta fazer nada, que a gente vai morrer.
Bom, então, como dizia o conhecimento judaico-cristão, o tripé do ser humano funciona por humildade, castidade e resignação. Então nós temos que ser presunçosos, devassos e resignados. Não é isso? Pois é, mais ou menos isso.